No vídeo de hoje nós iremos ver alguns personagens mais errados e até problemáticos de uma família da pesada. E devido ao fato de existir uma enorme quantidade de personagens inusitados no seriado, resolvi trazer esse primeiro vídeo para mostrar as piores coisas que cada um deles fizeram. Indo desde a Meg colocando comprimidos na bebida do seu irmão, Quagmire falando que esperaria sua filha completar 18 anos para fazer umas coisas com ela, e várias outras atitudes questionáveis que constantemente chegam a nos surpreender. A primeira vez aconteceu lá no 6º episódio da 4ª temporada. Peter realizava a famosa noite de jogos com seus amigos, e chegamos a ver o Joe tendo uma vantagem graças à sua deficiência. Em seguida eles resolvem jogar aquele jogo de tabuleiro, porém as regras do mesmo não eram tão fáceis de serem cumpridas. Momentos depois ele e a turma se preparavam para jogar paintball, no entanto Brian também revelava que havia esquecido das armas, mas Joe felizmente havia trazido algumas do trabalho, fazendo a Lois questionar se deveriam brincar com armas de verdade. Em seguida eles finalmente começavam a partida, com o Peter até chegando a machucar o Quagmire de verdade. E então após eles todos terem voltado do pronto-socorro, Lois mostrava aquele último jogo de cartas que eles iriam jogar, o que deixava ele desanimado pois não era bom em jogos de raciocínio. E em seguida logo descobrimos que Peter não estava mentindo sobre isso, pois enquanto todos ali recebiam perguntas difíceis para responder, ele apenas respondia umas perguntas do jardim de infância, o que obviamente acaba resultando com ele ganhando o jogo, mas também faz com que Peter acabe pensando que fosse um gênio da atualidade. E como o Brian já não aguentava mais ver ele acreditando naquela mentira, resolveu lhe convencer a fazer um teste de capacidade para ganhar uma bolsa. E durante isso, enquanto vemos todos os estudantes usando suas calculadoras, Peter usava um brinquedo infantil que reproduzia os sons de alguns animais. A vaca faz. Ah, é claro, é claro. E então, quando o resultado do seu teste enfim foi liberado, Brian revelava que ele não apenas foi péssimo naquele teste de capacidade, como também foi diagnosticado com sérios problemas cognitivos. Ou em outras palavras, Peter possuía o mesmo nível de inteligência de um pneu de um carro, com a Lois levando ele em uma secretaria de saúde mental, e provando que o Peter realmente tinha dificuldades para raciocinar. Porém, apesar de algumas coisas que o deixaram bastante triste com a descoberta, Peter também acaba descobrindo que poderia fazer o que quisesse, pois ninguém iria culpá-lo por sua falta de inteligência, o que resulta com ele fazendo diversas coisas absurdas logo em seguida, como por exemplo fazer uma briga de bíblias na igreja, entrar no banheiro feminino e abrir todas as cabines, e até mesmo fazer a Lois ir parar no hospital com sérias queimaduras. Você está curioso? Deixe-me mostrar como as coisas funcionam aqui embaixo. A segunda vez aconteceu lá no 6º episódio da 8ª temporada. Peter e sua família resolveram dar uma passada na venda de garagem do Quagmire, com o Chris e a Meg descobrindo aqueles vídeos inusitados que ele estava vendendo. Durante isso Peter decide levar aquele rádio amador para casa, mas acaba passando 7 semanas tentando fazer o mesmo funcionar. Ao mesmo tempo Chris recordava de um filme que havia assistido, e nele se costumava usar as frequências do rádio para falar com pessoas já falecidas, o que logo resulta com o Peter também querendo fazer aquilo, e até chega a compartilhar para seus amigos que vinha conversando com uma pessoa do além. Porém eles rapidamente percebiam que tudo isso não passava de uma farsa, e com isso Peter então decide devolver o rádio para pegar de volta o seu dinheiro. Durante isso ele também percebia que alguém havia devolvido aquele bebê, mas logo é surpreendido ao saber que a garotinha era filha do Quagmire, com seus amigos o ajudando nessa nova missão de ser pai solteiro, e ele até chegando a chamar a sua filha de um nome questionável. Porém, enquanto se preparava para receber uma visita bastante especial, mas continuava naqueles cuidados para com a sua filha, ele logo perde a paciência após ter tido a sua vida invadida por aquela bebê, e revela que não iria conseguir continuar cuidando da sua filha por mais tempo, o que rapidamente fez ele levar a mesma para um centro de adoção, mas não leva muito tempo para o Quagmire começar a sentir saudades dela. E durante uma visita na casa dos novos pais da garotinha, ele acaba decidindo que seria melhor que a deixasse sob seus cuidados. E antes de ir embora Quagmire mostrou que não havia mudado totalmente, pois revela que iria esperar a sua filha completar 18 anos para fazer umas coisas com ela, deixando Peter bastante surpreso com aquela fala inusitada, enquanto Quagmire agia de uma forma completamente normal. A terceira vez aconteceu lá no episódio 11 da 10ª temporada. Peter descobria que seu colega foi demitido após ter sido pego fazendo umas coisas debaixo da mesa, e ao mesmo tempo também conhecia a mulher que ficaria no seu lugar.
com a mesma sendo uma deficiente auditiva, mas que conseguia entender o que eles falavam, e até mesmo perceber aqueles movimentos bastante sutis do Peter. Durante isso, Quagmire fazia uma visita no seu local de trabalho, e logo ficava bem animado com aquela nova colega de Peter, revelando que as melhores mulheres eram aquelas deficientes, pois elas conseguiam fazer coisas que as normais jamais conseguiriam. E no bar ele decidiu fazer uma noite especial para essas mulheres, com o Brian até chegando a se apaixonar por aquela garota. E então, quando resolveu lhe chamar para darem uma volta, ele acaba descobrindo que a mesma era uma deficiente visual. E não satisfeito com aquela revelação inesperada, momentos depois ela também revelou não gostar de cachorros, o que resulta com o Brian questionando se deveria continuar com aquela relação, mas então resolveu apenas manter a distância para não ser descoberto, e chegou até mesmo a levar a garota para subir as escadas da Torre Eiffel, mas também era surpreendido com ela falando que gostaria de fazer umas coisas com ele. Porém, como não poderia estragar o seu disfarce, Brian acaba também aceitando jantar com os pais da garota na noite seguinte. No entanto, após uns problemas com o Stewie disfarçado de sua enfermeira, e a garota enfim descobrindo que ele estava mentindo esse tempo todo. Estragou tudo, Brian, e agora terá de me ver sair por aquela porta. Saída de emergência. O alarme soará. Brian acaba sendo dispensado e ficou bastante triste com o fim da relação. Porém, ao ser lembrado que a garota não enxergava, ele chegou a reencontrá-la no mesmo lugar que se conheceram, e dessa vez resolveu mudar um pouco o tom da sua voz, o que acaba nem fazendo a garota perceber aquilo e logo simpatiza por ele novamente. A quarta vez aconteceu lá no 7º episódio da temporada 11. Meg comentava com as amigas sobre o garoto que ela vinha admirando, chegando até mesmo a imaginar um cenário em que fazia umas coisas com ele. E momentos depois, quando voltava para a casa do colégio, Meg acaba se distraindo com o garoto novamente, imaginando mais um cenário. Mas dessa vez as coisas acabam saindo um pouco do controle com aquele incidente. E como não podia continuar com aquele sentimento reprimido que tinha pelo garoto, Meg resolveu então fazer uma ligação para enfim falar com ele. E durante isso acaba lhe convidando para sair em qualquer dia daqueles, com os dois então resolvendo ir ao cinema, mas apenas como amigos. E voltando para casa, Meg decide enfim dar o primeiro passo, mas infelizmente acaba descobrindo que ele também gostava de garotos, e ele revela que na verdade gostava do seu irmão Chris, fazendo a Meg tentar lhe conquistar de uma outra forma, mas acaba resultando com o garoto se distanciando por não aguentar mais suas loucuras. E como sua última tentativa, Meg resolveu pedir ao Chris para se relacionar com o garoto, e após isso ela poderia enfim descobrir como era o momento com ele. No entanto, Chris obviamente acaba se recusando a fazer aquele favor, o que fez a Meg visitar o Quagmire, pois precisaria de sua ajuda, com ela lhe pedindo alguns comprimidos para obrigar o Chris a fazer o favor. É disso que eu tava falando. Não só faça, ensina a fazer. Mas durante isso Meg logo percebe o quão absurdo seria aquilo, além de também ser descoberta do que pretendia fazer, resultando com eles ficando bastante bravos com ela. A quinta vez aconteceu no episódio 12 da mesma temporada. O dia dos namorados chegava em Quahog, e enquanto Stewie viajava no tempo para beijar a sua mãe, Meg saía com um garoto que acabou removendo um de seus rins. Consuela atravessava a fronteira para ter um momento a sós com seu namorado, e Brian era pego de surpresa com as suas ex-namoradas reunidas ali na sala, mas acabava tendo a sorte com todas elas de uma vez na cama. Enquanto isso, na prefeitura de Quahog, o prefeito West nomeava uma abóbora como chefe de polícia, ao mesmo tempo que descobria uma coisa questionável, pois a sua esposa estava aparentemente saindo com um outro prefeito. E ao invés de ficar lamentando por aquela possível traição, o prefeito West revela que precisaria reconquistá-lo o mais rápido possível. Durante isso, ele logo pegava sua esposa de surpresa, e em seguida começava uma briga de tesouras com o outro prefeito, com ele até chegando a beijar um bebê e a usá-lo como arma. No entanto, o prefeito West não gostou daquela sua atitude, e resolveu lhe ensinar como se beijava um bebê da forma correta, o que obviamente deixou a mãe dele bastante traumatizada. E no final ele acaba reconquistando a sua amada esposa.